Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa e hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo Malls Brasil Plural FII. O fundo MOL 11 é um fundo de shoppings, tá? Então a gente vai ver quanto que ele paga de dividendos, se esse fundo tem dívida ou não, enfim, todas as informações sobre esse fundo, o relatório gerencial mais recente que saiu agora no final de abril. Então fica ligado até o final desse vídeo para mais informações. Bom, vamos aqui para alguns dados gerais sobre esse fundo. Então, o nome do fundo é Malls Brasil Plural, Fundo de Investimento Imobiliário. O código de negociação é MALL11, ou MOL 11, né? E a gente tem aqui que o objetivo do fundo é a obtenção de renda a partir da exploração imobiliária com participações em shopping centers no Brasil e também o ganho de capital aí através da compra e venda desses ativos. O início das atividades do fundo foi em dezembro de 2017. A gente vê aqui que tanto a administradora quanto a gestora do fundo são a Genial, tá? Então, a Genial Investimentos Corretora e a Genial Gestão Limitada. A taxa de administração desse fundo é de 0,5% ao ano sobre o valor de mercado. Tem um valor mínimo aqui a ser pago de R$ 50 mil ajustado pelo IPCA. Claro, isso aqui a gente vê que não é uma taxa tão absurda assim para um fundo de gestão ativa, não é uma taxa muito absurda. Esse é um dos pontos que a gente pode levar em consideração na hora de escolher um fundo imobiliário para investir. E antes da gente continuar, eu vou pedir aí, se inscreve no canal, não custa nada, você vai receber todos os nossos vídeos, ativa as notificações também para não perder nenhum dos nossos vídeos, e vamos continuando aqui sobre o MOL 11. Ele teve já 3 emissões de cotas, tá? Em dezembro de 2017, em setembro de 2018, em agosto de 2019, faz um tempinho que ele não tem mais nenhuma oferta, mas também depois de 2019, ali, começo de 2020, foi complicado para fundos de shopping, principalmente, né? A data base para recebimento dos dividendos desse fundo foi no dia 31 de 3 de 22. São 93 mil cotistas. Aliás, comenta aí se você é um deles. A cota patrimonial em R$ 108,85. A cota de mercado, como a gente pode ver aqui, fechou o mês em R$ 101,40. São 7 milhões e meio de cotas, patrimônio líquido do fundo de R$ 822 milhões de reais e um valor de mercado de R$ 766 milhões de reais. A gente dá uma olhada aqui agora, a gente vê como foi o mês de abril aqui do fundo, saiu lá de R$ 102,64 e o fechamento anterior, na data dia 3 de maio, é R$ 100,73. Continuando aqui, o rendimento anunciado aí para o mês foi de 72 centavos por cota. Tem aqui alguns destaques do fundo. Então, a ABL própria de 96 mil metros quadrados, são 8 shoppings diferentes. Eles estão 96% ocupados, está custando aí R$ 10 mil mais ou menos o valor de negociação da cota. 1,5 milhão de reais de liquidez, é um fundo bem líquido, então também dá para entrar e sair desse fundo de forma fácil, tá? Então é um dos pontos interessantes na hora de você avaliar o fundo. O resultado do mês, 85 centavos por cota, a base acumulada de 65 centavos por cota, 3,14% de retorno no mês aqui, de referência. O dividend yield anualizado de cota de mercado foi de 8,52% anualizado, né? E o dividend yield anualizado de cota patrimonial foi de 7,94%. Não está tão fora aqui. A gente viu aqui que o patrimônio está acima do valor de mercado, tá? Então ele está sendo negociado no mercado abaixo do seu valor patrimonial, o que pode considerar um desconto, mas é complicado a gente fazer esse tipo de comparação em fundos de tijolo, tá? É mais fácil fazer isso em fundos de papel ou fundos de fundos. Aqui alguns destaques, segundo a gestão, positivos. Então, uma das maiores taxas de ocupação dos FIIs de gestão ativa de shoppings, né? 96%. Portfólio resiliente, com shoppings únicos em suas cidades, a menor taxa de administração dos fundos de gestão ativa de shoppings, então 0,5% ao ano, o único FII de shopping com aproximadamente 24% da ABL de seu portfólio com renda NOI mínima garantida até 2024 em 2 shoppings, e a aquisição do Madureira Shopping representou um aumento de aproximadamente 64% da ABL própria do fundo. Mais um destaque: durante o mês de fevereiro, o portfólio do fundo permaneceu 100% aberto com horário de funcionamento padrão. Isso se reflete nos principais indicadores operacionais dos ativos. Então, NOI, que é a receita operacional líquida, tá? O aluguel faturado
e a inadimplência. Então, vale ressaltar que o shopping center já apresenta indicadores operacionais nos mesmos patamares de 2019 e, dada a correlação positiva do NOI dos shoppings com os horários de funcionamento se mantendo normalizados, a visão da gestão aqui segue otimista em relação a manter o resultado alcançado, o qual já superou os níveis pré-pandemia. Então, no mês de março, eles obtiveram um NOI caixa de 4,3 milhões de reais, 29% acima do comparativo com o mesmo mês de 2019. Aqui é interessante a gente notar que a comparação deve ser feita com o mesmo mês dos anos anteriores. Aqui, principalmente com 2019, porque afinal, em 2020 e 2021, a gente teve esse problema com a pandemia, né? Enfim, restrições. Então, interessante é comparar com 2019, que era um ano um pouco mais normal, digamos assim. Como shoppings são muito sazonais, é interessante a gente comparar mês com mês, e não exatamente ano a ano, ou, enfim, com o mês anterior. É interessante comparar mês de fevereiro de 2022 com o mês de fevereiro de 2021, por exemplo. Então, também vale ressaltar o resultado de vendas aqui dos shoppings, que ficou 11% acima de fevereiro de 2019, totalizando 54 milhões no mês. Então, os dois resultados mencionados aqui desconsideram o Madureira Shopping, tá? Na base de comparação, objetivando uma análise composta pelo mesmo portfólio que o fundo possuía no período pré-pandemia. Então, adicionando o Madureira Shopping, que foi uma aquisição recente do fundo, tá? Ele não tinha esse shopping em 2019. Eles atingiram aí um NOI caixa de 8 milhões e meio, totalizando 82 milhões de reais em vendas. Então, aqui o resultado do Madureira Shopping, com efeito caixa no mês de março, foi impactado positivamente por receitas não recorrentes. Isso é importante a gente frisar, é importante a gente reparar. Receita não recorrente não pode ser considerado na hora de analisar um fundo e na hora de decidir se vai comprar esse fundo ou não. Ela não é uma receita, assim como o nome diz, ela não é recorrente. Se não é recorrente, a gente não pode levar isso em consideração na hora de fazer um valuation, na hora de pensar em quanto que esse fundo vai pagar para a gente durante o ano. Então, prestar atenção nesse tipo de ponto aqui quando a gente está vendo e analisando os fundos imobiliários. E quais foram essas receitas não recorrentes? Então, liquidação de empresas ligadas ao ativo, reembolso relacionado às despesas com CAPEX, CAPEX é investimento, tá? Investimentos aí que os fundos imobiliários fazem, e saldo remanescente de valores de aluguel de competências anteriores, cujas remessas foram liquidadas com efeito caixa apenas em março, né, em função do feriado de carnaval. Mas a gente vai ver isso aqui com um pouco mais de detalhe daqui a pouquinho. Então, apesar desse cenário desafiador, o fundo foi capaz de gerar um resultado consistente para o mês de março. A data base é sempre o último dia útil do mês e a data de pagamento é lá no meio do mês subsequente. O fundo gerou um resultado no mês equivalente a 85 centavos por cota, alavancado por receitas não recorrentes do Madureira Shopping. Então, esse resultado não é o que vai ser esperado nos próximos meses, tá? Isso aqui foi um não recorrente. Já o valor distribuído foi equivalente a 72 centavos por cota. Dessa forma, a base acumulada de resultados a distribuir para os próximos meses é de 65 centavos por cota, e tal base poderá ser utilizada em futuras distribuições, permitindo maior previsibilidade. Então, aqui a divulgação do NOI e CAPEX estimados. Então, no dia 25/3, o fundo divulgou aqui ao mercado. Eles apresentaram o NOI, que é a receita operacional líquida, e o CAPEX, que é a despesa de capital. Tá estimados aqui dos shoppings investidos, que correspondem ao montante de 85 milhões de reais de NOI e 24 milhões de reais de CAPEX, respectivamente, aí para o ano de 2022. Então, a gente vê aqui todos os ativos do fundo, e o que interessa para a gente aqui, caso a gente vá analisar esse fundo imobiliário, é o que eles vão ter de NOI e o quanto que eles vão ter de CAPEX. Então, a ideia aqui é 85 milhões com todos os shoppings de NOI e 24 milhões de reais com todos os shoppings de CAPEX orçado. Claro, isso aqui pode mudar, o CAPEX pode aumentar, o NOI pode diminuir, mas, assim, isso aqui é uma previsão. Então, no NOI orçado 2022, referente ao Shopping Parque Sul, eles utilizaram aqui para fins de cálculo o complemento de renda garantida pelo vendedor. Então, eles compraram o shopping com uma renda garantida. Isso aqui normalmente não é tão interessante assim, porque esse dinheiro sai de algum lugar, pode ser aí o valor que o fundo pagou pelo shopping, tá? Então, tem que ver quanto que eles pagaram realmente, se valeu a pena ou não, para ter essa renda mínima aí garantida pelo vendedor. Ainda no NOI orçado
de 2022, referente ao Boulevard Shopping Feira, eles também consideraram o NOI da loja C&A Feira, que eles são donos aí de parte dessa loja. E no CAPEX orçado 2022 para o Shopping Taboão, eles consideraram a obra da futura expansão. É importante ressaltar aqui que o NOI e o CAPEX estimados são as melhores estimativas da gestora, como eu falei, isso aqui pode mudar. O NOI depende da performance dos ativos, com exceção do Parque Sul e Lagos, porque os dois possuem renda garantida, tá? E o CAPEX pode variar em função das necessidades dos shoppings investidos ao longo do ano, e os investimentos realizados nos shoppings investidos a título de CAPEX não impactam a distribuição dos rendimentos do fundo aos cotistas. Aqui o horário de funcionamento dos shoppings estão todos funcionando normal, com exceção aqui do Shopping Tacaruna, tem 15% de redução do aluguel, todos estão com cobrança integral, condomínio cobrança integral, FPP, que é o fundo promocional dos shoppings, também todos com cobrança integral, horário de funcionamento, todos também funcionando normalmente, tá? E a gente continua aqui para o resultado do fundo de distribuição de rendimentos. Então, a política de distribuição de rendimentos considera os seguintes fatores: geração de caixa, potencial de geração de caixa, estabilização dos rendimentos e os resultados acumulados não distribuídos. Aqui a gente vê um pouquinho mais para baixo aqui a tabela de distribuição, tá? Então, a renda operacional imobiliária foi de 8,5 milhões em março, a receita financeira de 130 mil, gerando um total de receitas de 8 milhões e 610 mil, com 2 milhões de despesas, a gente teve um resultado de 6 milhões e meio, mais ou menos, 85 centavos por cota, foram distribuídos 5 milhões e meio quase, 72 centavos por cota, a média mensal de 2022 está em 72 centavos. Tem aqui uma reservinha aqui de 4 milhões 800 mil e essa reserva representa 65 centavos por cota. Bom, aqui a gente vê o gráfico NOI por shopping, né? Então, Madureira Shopping realmente representou bastante aqui para o fundo, quase 50%, é um shopping novo no fundo, então é um ponto de atenção que a gente tem que levar em consideração. O NOI por shopping sem receitas não recorrentes do Madureira Shopping representou 31% aqui do fundo, então é um terço aqui sem receitas não recorrentes, já o shopping Madureira representando no fundo. Continuando aqui, a gente vê a abertura do resultado do fundo. Lá em abril de 2021, 31 centavos aqui de shoppings, tá? E um rendimento mínimo que a gente não consegue ver aqui, porque está em branco a letra, mas enfim. A gente saiu dos 31 centavos para 1,12 agora em março de 2022, uma renda mínima aqui de 3 centavos e gastos na casa dos 29 centavos. Por que que aumentou com relação ao passado? E a gente tem que levar isso em conta, porque o fundo agora está alavancado. Eles compraram o Shopping Madureira se endividando, tá? Então, a realidade é essa. Então, a gente tem que pensar se essa alavancagem é saudável, se não é, mas a gente consegue ver aqui que aumentou bastante também o rendimento dos shoppings que o fundo recebeu. Aqui a distribuição, resultado acumulado a distribuir. Então, lá de abril de 2021, 40 centavos de distribuição, 25 centavos de resultado acumulado a distribuir. Agora, em março de 22, 72 centavos distribuídos, 65 a distribuir. Então, o fundo até que está com uma distribuição saudável. Então, tem umas altas e baixas aqui do resultado a distribuir, mas teve um up aqui, aumentou em dezembro de 2021 e tem aumentado desde então até agora alcançar os 65 centavos em março de 2022. Com relação à liquidez, como eu mencionei agora há pouco, em março, o fundo apresentou negociação diária média de 1,5 milhão de reais, com presença em 100% dos pregões. O fechamento da cota de mercado foi de R$ 101,40. A rentabilidade acumulada das cotas, né, do BR Malls, considerando a valorização do preço da cota e os dividendos acumulados desde 2017, lá dezembro de 2017, foi de 28,56%. Agora, em março de 2022, a gente vê uma rentabilidade total bruta do fundo, tá, de 3%, 2,43% de ganho de capital e distribuição de rendimento 0,71%, gerando esses 3,14%, e o IFIX foi de 1,42% nesse mês de março. E no ano o fundo está rendendo aqui 7,53%, considerando já o preço da cota e os dividendos. Com relação aqui à rentabilidade total bruta do fundo, a gente vê que um dos piores meses aqui do período foi novembro de 2021 e o melhor mês foi dezembro de 21 também. Então, quem comprou aqui em novembro se deu bem, já teve uma rentabilidade bem interessante aqui. Todos os meses desde dezembro lá foram positivos, tá? E a distribuição de rendimentos aqui saiu de 0,42% em abril
continuou mais ou menos nessa faixa, aumentou um pouquinho e agora já está em 0,71%, quase dobrando aqui a distribuição de rendimentos. Comparando a performance do MOL 11 com o IFIX, com CDI e com CDI líquido de imposto, aqui eles consideram 15% de imposto. A gente vê que o CDI líquido de imposto é o que rendeu menos, o MOL 11 conseguiu passar aqui o IFIX e o próprio CDI, mesmo sem considerar a questão do imposto de renda, tá? Desde 2017, teve uma pancada aqui em março de 2020, por aquela coisa que todo mundo sabe aqui já, ele conseguiu recuperar bem aqui de março de 2020 para março de 2022. Aqui vamos dar uma olhada no portfólio do fundo, então são 8 ativos diferentes, tá? O Maceió Shopping, o Shopping Itacaruna, o Suzano Shopping, Shopping Taboão, Boulevard Shopping Feira, o Shopping Parque Lagos, o Parque Sul, esses dois aqui têm uma renda garantida mínima, tá? E o Madureira Shopping, então aqui a gente tem os valores de aquisição e a data de investimento, também a ABL do fundo, tá? O que interessa para a gente é isso aqui, porque o total é interessante saber, mas assim, o que interessa mesmo para quem vai comprar esse fundo é a ABL do fundo, tá? E a gente vê aqui que o fundo gastou 943 milhões de reais para poder aqui adquirir todos esses shoppings, então a gente vê que o patrimônio líquido do fundo está abaixo desse valor de aquisição. Aqui as aplicações financeiras, então o fundo tem 1 bilhão investidos em shopping centers, em fundos imobiliários 14 milhões, LFTs 19 milhões, a pagar e a receber aqui 7 milhões de reais e o CRI, aquela dívida que eu falei pela aquisição do Shopping Madureira, 256 milhões de reais, gerando aquele patrimônio líquido de 823 milhões de reais. Aqui com relação à aquisição do Shopping Madureira, 256 milhões de reais representam 31% do patrimônio líquido do fundo e o fundo teve essa dívida aqui com a taxa IPCA mais 6,5% ao ano, tá? O vencimento aqui em 2031 e 2036 e o saldo de 256 milhões, como mencionado, 24% dos ativos aqui do fundo. Aqui para finalizar, alguns indicadores operacionais dos shoppings, então tivemos vendas por metro quadrado, como eu comentei, é interessante a gente comparar meses iguais em anos diferentes, então, em 2019, 1.292, em 20, 1.364, em 21 teve uma queda aqui para 1.050, e aqui 1.041 ou 1.253, se a gente considerar o Madureira, em fevereiro, 1.077, 1.156, 947 e 966 ou 1.128, considerando Madureira, em 2022 agora. A taxa de ocupação, a gente teve uma queda aqui da taxa de ocupação entre 2019 e 2022, tanto em janeiro quanto em fevereiro. Não foi uma queda tão acentuada, mas é uma queda de qualquer forma. Aqui a inadimplência líquida com relação ao aluguel faturado, então teve uma queda entre 2021 e 2022, de 19 para 10 e de 9 para 4%. O NOI por metro quadrado, isso aqui é interessante que aumente, tá? Porque é a receita operacional líquida. Então, saímos de 123 por metro quadrado, 126 em 2020, 98 em 21, 116 ou 130, considerando Madureira aqui em 2022, e 78, 81, 72 e 83, considerando Madureira agora em fevereiro de 2022. A gente continua aqui o crescimento do fluxo de veículos, então eu só estou considerando janeiro e fevereiro porque são os meses que a gente já teve nesse ano de 2022. Então, comparando aqui com 2021, que foi negativo, né? Foi um ano bem ruim aqui para os shoppings. A gente, obviamente, é mais fácil você ter um aumento expressivo de ano para ano aqui em janeiro e fevereiro, 35% e 37%. Lembrando, comparando com o mesmo mês do ano anterior. Aqui o crescimento das vendas das mesmas lojas, tá? Então, também o ano passado foi bem ruim para as lojas aí desse fundo e 21% e 18% aqui de aumento de comparação com o mesmo mês do ano anterior nas vendas aí das mesmas lojas e aqui o crescimento de same store rent, ou seja, o aluguel das mesmas lojas. Em 2021 a gente teve 3% e em 2022 15% e 16% respectivamente em janeiro e fevereiro, e
Por hoje é só. Esse foi o vídeo sobre o MOL 11. Comenta aí se você curtiu o vídeo. Aproveita para assinar o canal, deixar seu like aí, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar aqui nessa tela final um botão para você assinar o canal, caso ainda não tenha se inscrito, e uma playlist com os fundos imobiliários que a gente vem analisando aqui no canal. Não deixe de ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo. Tchau.